Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante pra gente abordar. Vamos falar sobre a vitória goleada do Vasco ontem no amistoso contra o São Cristóvão, trazer quem se destacou, falar sobre Dimitri Payet, falar um pouquinho também sobre a preparação pro jogo contra o Fluminense no próximo final de semana e traremos novidades sobre São Januário. Dois assuntos diferentes, né? Um em relação à liberação para a volta do público no próximo jogo contra o Coritiba e também sobre o potencial construtivo que vai colocar nos cofres do Vasco 500 milhões de reais para poder fazer, né, a tão sonhada reforma de São Januário. Então já convido todos vocês a assistirem e acompanharem o nosso vídeo aqui até o final para poder ficar por dentro aí de todas essas notícias e informações e peço também a sua ajuda, deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo do vídeo e convido todos vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez para darem uma oportunidade, conhecer aqui o nosso trabalho, conhecer aqui os nossos vídeos, né, que a gente faz diariamente, de manhã, de tarde, de noite, se inscrevendo no canal. Só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho e não esquecer também de ativar o sininho das notificações, que é aquele sininho pequenininho que também está lá embaixo, para você sempre receber aquele aviso, aquele recado do YouTube no seu celular, sempre que a gente postar os nossos vídeos por aqui e também convidar a galera para participar do nosso grupo de WhatsApp, né, que está crescendo a cada dia, quase 2.000 já participantes por lá. Se você quiser participar também, totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada. Primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Clicou, entrou. Quem quiser divulgar, compartilhar com os amigos, sejam aí totalmente bem-vindos para fazer isso também, beleza? Então bora começar o vídeo falando do amistoso que aconteceu ontem em São Januário, no finalzinho da tarde, né? O Vasco goleou São Cristóvão, que era de se esperar, né? Um time pequeno, um time que não tem investimentos, né? E o Ramon Dias acabou testando novidades, né? No time titular, testou ali alterações, entrou com uma equipe no primeiro tempo, que é considerada a equipe titular, no segundo tempo ali entrou com outros jogadores, né? E acabou que tivemos destaques. O Payet fez ali uma boa apresentação, como é de se esperar, né? O Payet, um grande craque, o cara aí que aos poucos vai se adaptar e vai fazer a diferença nesse time do Vasco. Quem também se destacou no amistoso de ontem foi o Sebastião Ferreira, atacante, que fez 2 gols, Alex Teixeira e, para surpresa de todos, um cara que também fez um bom jogo, se destacou ali e parece que agradou a comissão técnica do Ramon Dias, um cara que não vinha sendo relacionado, que é o Matheus Carvalho, né? Matheus Cocão, jogador que está emprestado ao Vasco junto ao Náutico e pode voltar a ter oportunidades aí no decorrer dos próximos jogos. Então o Vasco venceu por 5-0, 2 gols do Sebastião Ferreira, 2 gols do Figueiredo e 1 gol do Alex Teixeira. E agora, né, o Vasco vai ter o restante da semana para se preparar. Nessa quarta-feira o Vasco fará um treinamento específico lá no Newton Santos, né, lá no Engenhão, para poder se adaptar ao gramado, né, que é grama sintética. O Ramon Dias ainda não definiu qual o sistema tático que ele vai utilizar, né? Se ele mantém o esquema de 4-2-3-1 ou se ele volta a atuar num 4-4-2 ali, povoando mais o meio de campo e entrando com o Dimitri Payet de titular. Ele vai estudar essa semana, entender a forma física, ver se o jogador está pronto para começar a partida, né? Se o Payet entrar como titular, quem perde a vaga é o Serginho. Se o Payet ficar no banco de reservas, a tendência, né, que o Vasco entre com um time um pouquinho diferente, mas mesmo assim o Serginho pode perder a vaga, ou para o Rossi ou para o Sebastião Ferreira, que ontem entrou, fez 2 gols, atuou muito bem, né, jogando pelos lados de campo, não entrou como centroavante, né, o centroavante é o Pablo Vegetti, então aí, para surpresa de muitos, o Sebastião Ferreira podendo atuar ali aberto, né, pelo lado direito de campo. Então a tendência é que o time titular seja o seguinte: no caso do Payet titular, seria ali com o Léo Jardim no gol, Robson Bambu na direita e o Piton na esquerda, Léo e o Maicon na zaga, lembrando que Medel está suspenso, não joga, então o Maicon será mantido no setor defensivo, Zé Gabriel, Bruno Prachetes, Paulinho Paula e Dimitri Payet, se for no 4-4-2, se o Payet ficar no banco, aí seria Zé Gabriel, Prachetes e o Paulinho Paula, e lá na frente Peck aberto pela esquerda e Vegetti centralizado, no caso de for um 4-4-2, se for um 4-3-3, aí a gente entraria com Pablo Vegetti centralizado, Peck pela esquerda, Sebastião Ferreira, Rossi ou Serginho pelo lado direito do ataque vascaíno. Eu tô muito confiante, cara. Acho que o Vasco tem tudo para fazer um grande clássico. Acho que a moral e a confiança tá cada jogo aí crescendo, aumentando a produtividade, a intensidade, a forma de jogar, né? A organização do
Vasco aí vem surpreendendo positivamente, né? Muitos já davam o Vasco como rebaixado e desde a chegada do Ramon Dias, o time, decolou, vem crescendo, vem pontuando mais fora de casa, entregando resultados positivos, né? Mesmo a derrota que a gente teve contra o Palmeiras foi uma derrota, todos sabem, muito discutida, né? Muita questão ali de arbitragem envolvida também. Enfim, acho que nesse jogo contra o Fluminense a gente entra, obviamente, não como um azarão, mas o Fluminense faz um campeonato melhor, tá numa semifinal de Libertadores, então é o favorito e o Vasco entra aí para poder surpreender e buscar essa vitória nesse clássico aí tão importante do futebol carioca e do futebol brasileiro. Lembrar a todos vocês que quiserem fazer a sua fezinha, fazer o seu palpite esportivo, que é a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá dando aquele bônus de boas-vindas, um bônus promocional para quem se cadastrar e colocar o código promocional Mário Vasco, né? Quando você fizer o seu primeiro depósito, vamos dizer que você depositou R$10, você pode ganhar até R$2.000 através aí desse bônus promocional. Então tire proveito dessa parceria, que ela vai ser somente essa semana. Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje tem o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco. Então quem quiser fazer uma fezinha no Vasco, vai lá e tira proveito dessa parceria, beleza? Falar um pouquinho agora sobre Sub-20, né? Porque nessa quarta-feira o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu, quartas de final da Copa Rio, né? A Copa OPG, jogo de ida, Vasco aí buscando, né, ir longe nessa competição, porque só tem a Copa Rio agora até o final do ano. Molecada tá voando aí sob o comando do William Batista, né? Bons destaques, Ryan, Lucas Eduardo, JP, nosso goleiro também ali que tá indo muito bem nessa temporada. O Ramon Dias e o Emiliano Dias vão assistir a esse jogo, né? Eles estão muito interessados em algum desses meninos, né, que já devem ser promovidos para o profissional assim que a Copa OPG, a Copa Rio terminar. Então aí mais uma oportunidade da gente assistir os meninos. Copa Rio, quarta-feira, 10 da manhã, Vasco e Nova Iguaçu. Na verdade, Nova Iguaçu e Vasco, porque o primeiro jogo é fora de casa. E agora falar um pouquinho sobre São Januário, sobre Caldeirão, porque hoje teremos notícias boas aí, pelo que tudo indica, né? O Vasco vai conseguir finalmente assinar o acordo para liberar a volta do público, né? Para liberar ali o retorno da torcida na partida contra o Coritiba. Ontem tivemos uma audiência pública na Alerj, consenso geral, todo mundo que participou achou um absurdo que São Januário já esteja fechado há quase 3 meses, né, tendo em vista que em outros estados espalhados pelo Brasil inteiro, confusões, brigas, mortes acontecem, estádios não são interditados ou quando são, ficam interditados por pouco tempo, e hoje teremos uma vistoria final, né, uma vistoria que deve culminar com essa assinatura da liberação. Outra situação também positiva é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro já deu o aval, já deu o ok aí para que São Januário volte a ter a presença de público. E outra coisa importante foi que as torcidas organizadas do Vasco assinaram um termo de compromisso, né? Esse termo de compromisso foi digitado ali, né? Foi feito pela diretora jurídica do Vasco, a Gisele Cabreira, e as organizadas ali se comprometerem a seguir, né, todos os passos ali pedidos pelo jurídico do Vasco. E agora outra notícia muito boa é sobre a reforma de São Januário, né? O Vasco está muito próximo de conseguir, né, a situação do potencial construtivo junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, com a ajuda, né, com o auxílio do prefeito Eduardo Paes. Esse potencial construtivo vai colocar nos bolsos do Vasco aí mais de 500 milhões de reais, dinheiro esse que será todo destinado para a reforma de São Januário, né, para a reforma do Caldeirão. E existem muitas empresas aí interessadas, né, nesse potencial construtivo do Vasco da Gama, empresas aí gigantes do ramo da construção aí que vão fazer, né, negócios, vão tentar convencer o Vasco a vender esse potencial construtivo. Então é o seguinte, quanto mais empresas tiverem, melhor para o Vasco, porque o valor aumenta, né, gera-se um leilão e as empresas aí podendo oferecer cada vez mais dinheiro para o nosso clube e obviamente quanto mais grana entrar, mais rápido e melhor será feita a construção, né, a reforma do nosso Caldeirão de São Januário. Beleza, galera? O vídeo não acabou, não vai embora. Vou passar a bola agora pro Lineker Beyond, que vai chegar com mais notícias importantes aqui para vocês. Então fiquem agora com o Lineker, mas antes disso, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu, boa sorte, vai lá, Lineker, tamo junto. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí sobre o jogo treino de ontem, né? Vasco 5, São Cristóvão 0. Lembrando que foram portões fechados e sem transmissão aí pela Vasco TV. Em breve ela vai soltar um vídeo aí para a galera acompanhar os gols, sendo 2 do Sebastião Ferreira, 2 do Figueiredo e 1 do Alex Teixeira. Destaque aí do treino, segundo as últimas informações,
para Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Vamos falar muito também sobre Vasco e Fluminense, ingressos aí, ó, de olho. Em breve estarão esgotados. Vamos falar também sobre o treino da próxima quarta-feira no Tapetinho. E também vamos falar sobre a reforma do Caldeirão. Está faltando aí alguns processos políticos e burocráticos, mas outra empresa entrou na briga para comprar o terreno com potencial construtivo transferido aqui, ó, de São Januário para o tal terreno na Barra da Tijuca. Vamos falar também sobre mais um irmão do grupo 777. O Vasco pode ter um irmão inglês aí dentre os clubes da empresa americana. Mas antes da gente começar, deixa o seu joinha que ajuda a gente pra caramba aqui no canal. E não esqueça de ir lá nos comentários sempre deixar a sua opinião. Bom, começando a falar aí sobre Vasco e São Cristóvão, 5-0 Gigante da Colina. Jogo realizado aqui, jogo treino realizado no Caldeirão de São Januário, com portas fechadas e também sem transmissão. Podemos ver ali algumas informações a respeito de destaques, né? Vamos comentar aí sobre o Sebastião Ferreira, autor de 2 gols nesse jogo treino, um atacante interessante aí em alguns quesitos, principalmente na aproximação a Pablo Verratti. No jogo contra o Bahia foi muito importante ali. Pablo Verratti estava jogando um pouco, principalmente no primeiro tempo, né? Bem isolado ali, o Bahia criando muito mais que o Vasco após a entrada do Sebastião Ferreira. Essa aproximação ali fez com que o Vasco melhorasse no setor ofensivo. Mas ainda falta muito para o Sebastião Ferreira, né? Um jogador que foi indicado do técnico Ramon Dias a florescer nesse elenco, florescer nessa equipe do Vasco, né? Ainda falta um pouco de adaptação, condicionamento físico por conta do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito intenso, mas é um jogador promissor, pode vir a dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. E claro, eu quero saber a sua opinião a respeito de Sebastião Ferreira, autor de 2 gols ontem no jogo treino contra o São Cristóvão aqui em São Januário. Outro jogador que eu quero comentar é Figueiredo, autor de 2 gols também nessa partida, nesse jogo treino, né? Um jogador que é muito contestado pelo torcedor vascaíno, não é mais o Figueiredo de 2022, aquele Figueiredo importantíssimo em várias partidas, decisivo. Vale lembrar daquela falta, né, contra o Bahia, que o Vasco venceu por 1-0 em São Januário, que deu ali aquele divisor de águas para o restante da temporada. Não é mais aquele Figueiredo de 2022, mas eu quero destacar com você, torcedor vascaíno, que Figueiredo começou nada mais, nada menos como volante nesse ano com Barbieri, né, principalmente na pré-temporada nos Estados Unidos. Então, é um jogador que nunca jogou como volante, né, na Série B do ano passado, jogou até como lateral, mas não como volante, e veio sendo testado ali nessa nova posição. Talvez atrapalhou aí a questão do início de 2023 do jovem Figueiredo, que já jogou também de centroavante esse ano e não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Ramon Dias, né? Nem Figueiredo, nem muito a base vem ganhando chances com o treinador. Destaco aqui Ryan também, que era muito importante com Barbieri, e com Ramon Dias perdeu espaço para jogadores contratados mais experientes. Então vamos lá, 2 gols do Sebastião, 2 gols de Figueiredo, faltou um gol, né? Alex Teixeira. Outro jogador que perdeu espaço na equipe titular, no elenco, né? Não vem sendo muita opção aí do técnico Ramon Dias para as partidas, apesar de ser um jogador muito experiente, muito identificado com a camisa do Vasco, mas é um atleta interessante, né? Renomado, e pode dar a volta por cima também. E quem sabe, né, ser decisivo também para o restante da temporada. Alex Teixeira, que tem muita identificação com a torcida, veio para o Vasco ano passado para a Série B, lembrando que com propostas de clubes da Série A, rejeitou todas elas e veio para o Vasco aí para ajudar no acesso, né? Um jogador que foi importante em certas partidas, mas até então não mostrou para quê, né? Porque chegou no Vasco. Mas vale destacar que é um atleta que veio por amor, né? Entre muitos que prometeram voltar, o Alex Teixeira prometeu e cumpriu. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 3 jogadores que se destacaram no treino. Com gols, né? Sebastião Ferreira com 2, Figueiredo com 2 e Alex Teixeira com 1. Mas as últimas informações nos traz que Matheus Carvalho, isso mesmo, Matheus Cocão foi muito bem nesse jogo treino. Lembrando que o Vasco só tem o Zé Gabriel de primeiro volante
e não tem mais esse volante de contenção aí, a não ser Matheus Carvalho no elenco. Será que tem um espacinho aí no técnico Ramon Dias aí nas próximas partidas, sendo pelo menos escalado, né? Quem sabe utilizado durante alguns jogos? Queria saber a sua opinião, né? Falando aí agora sobre Vasco e Fluminense, né? Próximo jogo, saímos do jogo treino contra o São Cristóvão, vamos para o jogo de sábado, dia 16 de setembro, às 16 horas. Vasco e Fluminense no Engenhão, quase 30 mil ingressos vendidos. É isso mesmo, torcedor, em breve, ingressos esgotados. Eu acho que não passa de hoje, tá? É a minha opinião a respeito da venda dos ingressos. E lembrando, né, que prioridade da compra, sócio-torcedor. Então, se você não é sócio, corre lá, se associa, vamos aí juntos aproveitar todas as maravilhas que só o Clube de Regatas Vasco da Gama nos oferece, né? Então, para você não perder nada disso, vire sócio. Vai lá, faz seu plano, porque a prioridade na compra para o sócio torcedor e simplesmente, né, e normalmente acaba no sócio torcedor. Então, vamos parar de ficar comprando ingresso caro, lembrando que São Januário vai ter catraca biométrica, reconhecimento facial, não teremos mais a questão envolvendo ingressos de papel. Vai ficar mais difícil ainda. Então, vire sócio para você não ficar de fora, principalmente agora, né? Vasco e Fluminense no Engenhão, quase 30 mil ingressos vendidos. Em breve, tá? Cravei, em breve, ingressos esgotados. E falando sobre a partida contra o Fluminense no Engenhão, o Vasco vai amanhã treinar lá no tapetinho, né? No gramado sintético, para um período ali de adaptação ao gramado. Lembrando que o Vasco não tem nenhum tipo de treinamento no ano nesse tipo de gramado, então importante aí ingressar, né, dentro da agenda da semana um treino no tapetinho, né, como gosta de falar o torcedor do Botafogo. O Botafogo liberou numa boa para o Vasco fazer essa adaptação para a próxima partida contra o Fluminense. Mas, na minha opinião, ainda é um fator negativo para esse jogo. Queria saber o que você acha sobre essa negatividade, né, que traz o gramado sintético. Mas por que é negativo? Porque o Vasco simplesmente, quando atuou em gramado sintético, perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque e perdeu para o Botafogo no próprio Newton Santos. Então, já não é um bom retrospecto dentro da questão gramado sintético. Mas o técnico Ramon Dias vai levar o elenco lá para o Engenhão para fazer aí essa adaptação antes do jogo de sábado contra o Fluminense. Um clássico muito importante para o Vasco, principalmente visando a tabela, né? Enfim, falamos aí sobre a questão da partida, né, do jogo contra o Fluminense. Vamos falar agora sobre reforma do Caldeirão de São Januário. Lembrando que temos mais uma empresa aí interessada na compra do terreno lá na Barra, que vai receber o potencial construtivo aqui, ó, do Caldeirão. Vamos lá, vamos relembrar o que é potencial construtivo. Aqui nesse terreno onde está instalado o estádio de São Januário, tem o potencial de construir prédios. Vou dar um exemplo aqui básico para ficar bem entendido. Vamos dizer que aqui dá para construir 20 prédios de 10 pavimentos, né? O que acontece? Aqui não vai ser mais construído isso. Você pega esse potencial, né, dessa construção e transfere para outro terreno e vende esse terreno com esse potencial. Então, o terreno fica altamente valorizado na base aí dessas negociações que o Vasco vai levando com esse potencial construtivo, cerca de 500 milhões de reais. Lembrando que 500 milhões visados apenas para a reforma e ampliação de São Januário, não pode ser usado para nada a não ser isso. E a empresa Multiplan se junta ao Grupo Cirela e também à Rede D'Or para disputar aí a compra do terreno com potencial construtivo lá na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, a tal reforma do Caldeirão. Lembrando que, finalizando o processo na Prefeitura da aprovação do projeto, levando à Câmara dos Vereadores votado, sim, a situação avança muito rápido para a tal venda desse terreno e aquisição desse dinheiro para começar as obras. E aí pressiona o Vasco a visar ainda mais, né, a licitação do Maracanã que se aproxima. Muita coisa aí para ser definida esse mês de setembro. Então, atenção, torcedor, você que não é inscrito, se inscreva no canal
para não ficar aí perdendo nada, né? Reforma de São Januário é um dos pontos mais importantes que a gente vem frisar aqui nos nossos vídeos. E agora vamos falar de mais um possível irmão do grupo 777, ali linkado a Vasco, Standard Liège, Red Star da França, Genoa da Itália, entre outros, né? A 777 está perto de adquirir o Everton da Inglaterra. É isso mesmo, o Everton da Inglaterra, que quase caiu para Série B, né, do campeonato inglês, quase caiu da Premier League, foi para a Championship. Então, o Everton pode ser adquirido depois de meses de negociação com o grupo americano. Se aproxima do acerto do Everton da Inglaterra. Aí fica a minha pergunta para você, torcedor. Adquirir um clube que disputa a Premier League, como o Everton, isso quer dizer que a 777 tem dinheiro para investir no futebol. Então a gente se aproxima aí de algo que é preocupante, porque o Everton é uma grande equipe no cenário europeu e o Vasco não pode ficar em segundo lugar dentro da família 777, mas também a gente ganha um clube que pode ser utilizado como um intercâmbio de jogador, né? Vindas de jogadores para o Vasco por empréstimo e vice-versa. Fica aí os pontos positivos e negativos para a gente analisar a respeito dessa possível, ainda não está concluído, mas está muito próximo o acerto entre a 777 Partners e o Everton da Inglaterra. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião a respeito desse assunto, que é um assunto também muito polêmico e a gente vai dissertar muito sobre ele. Corre lá nos comentários. Vamos ficando por aqui, já agradeço a sua presença de antemão. Não esqueça que temos mais e mais vídeos durante o dia, então fique ligado aqui no canal para não perder nada. Forte abraço, saudações vascaínas!